Começar o vídeo num clima bem frio, bem chuvoso, e esse é um dos motivos de eu ter gostado de ficar nessa cidade. Mas hoje o nosso papo vai ser sobre como a pandemia acelerou a evolução de alguns jovens, que no caso o meu também. Eu vou fazer isso enquanto eu lavo meus pratos novamente. A gente deveria dar um nome para esse quadro, sei lá, vocês comentam aí embaixo. Mas é tipo assim. Uma vez eu ouvi uma teoria sobre o ensino médio, que é tipo, a maioria dos jovens que terminam o ensino médio terminam na bad, ou terminam frustrados, justamente pelo fato de que, desde o ensino fundamental até o ensino médio, onde no caso é concluído, eles tinham um caminho para seguir. E quando chega no terceiro ano do ensino médio, esses jovens eles são jogados ao mercado de trabalho e, de fato, eles não sabem o que eles querem fazer da vida. Ninguém nunca deu essa escolha para eles. Todo mundo sempre mostrou o caminho. O caminho é o ensino médio. O mesmo papo que a minha mãe tinha comigo, que é tipo, não interessa o que aconteça, mas eu quero que você se forme. E eu me formei, né? Eu me formei no meio da pandemia. Tipo, eu frequentei, eu acho que os 2 primeiros meses antes de acontecer a pandemia. Eu não lembro bem quando aconteceu, mas eu sei que eu não frequentei todas as aulas e não repeti o ano como tinha muita gente comentando. Mas o fato é que esses jovens que acabam se perdendo porque ninguém nunca deu um livre-arbítrio deles escolherem o próprio caminho, todo mundo sempre disse o que eles tinham que fazer, ou seja, até o terceiro ano do ensino médio, eles tinham meio que um manual para poder seguir. Essa é a minha linha de raciocínio e isso combina com algo que eu li sobre o motivo no qual as pessoas acabam enlouquecendo quando se perdem no deserto. Esse pôster que eu li, essa teoria no caso que eu li, falava que grande parte das pessoas que se perdem e acabam enlouquecendo no deserto não é pelo fato de que não tem um caminho para seguir, e sim pelo fato de que elas têm muitos caminhos para seguir. E é o que acontece com a maioria dos jovens quando eles terminam o ensino médio. É muita opção para eles poderem, tipo, tem a faculdade, tem trabalho, mercado de trabalho e tudo. Só que os jovens no Brasil, eles, entre aspas, não estão preparados para esse tipo de competição. Ninguém prepara eles para isso. Enquanto a pandemia acelerou o meu crescimento. Desde quando eu era jovem, eu já tinha o planejamento de abrir meu próprio negócio. Por quê? Isso veio pelo fato de que quase todo mundo da minha família era CLT, exceto um tio meu que cortava cabelo, que inclusive ele já faleceu, mas que ele era dono da própria barbearia, ou seja, ele tinha o empreendimento dele. Ele simplesmente era muito focado em fazer aquilo, tipo, ele começava a cortar cabelo de manhã e isso terminava no final do dia. E esse meu tio, ele era o mais bem sucedido entre todos os outros. Então eu sempre parei para pensar nesse ponto de que, tipo, é melhor você trabalhar para você mesmo, mesmo com pouco recurso, porque todo o lucro fica com você, os riscos também ficam com você, mas isso aí é questão de coragem para você assumir, do que você trabalhar para os outros e meio que dividir esse risco, mas que tem uma vida que não é tão interessante. Então, meu foco para empreender sempre foi isso, sempre foi porque eu visei meu tio, que entre aspas tinha muito dinheiro para a realidade, comparado a todos os outros que eram CLTs. Então desde cedo eu decidi que tipo, eu quero empreender. E quando a pandemia veio, a minha evolução foi brusca, porque na pandemia eu percebi que não era só empreender, que um negócio físico, entre aspas, ele ficava meio que à mercê de uma pandemia, por exemplo, de um evento que ninguém podia controlar. Teve muita gente que quebrou na pandemia justamente porque não podiam abrir as lojas. Então eu foquei no digital. Eu comecei a trabalhar para o digital. Na época eu conheci a plataforma Hotmart. Então meu foco ficou totalmente no digital. E isso eu falava para minha mãe desde pequeno, que eu ia ter meu próprio empreendimento e eu focava, eu tinha uma coisita na minha cabeça que eu falava para minha mãe, com 14 anos eu vou começar a trabalhar no Jovem Aprendiz. Até os meus 18, eu vou juntar dinheiro, porque eu moro com a senhora, eu não tenho nenhum gasto. E quando eu fizer meus 18, eu vou abrir meu próprio negócio. Infelizmente não foi assim, porque o mercado de trabalho é bem dificultoso para jovens de 14 anos.
A evolução que a pandemia me trouxe, eu percebi que ela não trouxe para outras pessoas. Por exemplo, para grande parte dos meus amigos do ensino médio. Quando a pandemia veio, que afastou todos nós, que a gente não podia mais se reunir, que eu sempre tive rodeado de amigos e nesse momento da pandemia eu tive que realmente ficar sozinho, isolado em casa, foi uma loucura. Foi uma grande loucura. E, tipo, quando eles me chamaram para se reunir de novo a primeira vez, a gente reuniu todo mundo em uma pizzaria e enquanto todos eles conversavam, eu percebi que eu já não me encaixava mais naquela mentalidade. Por quê? A maioria deles continuaram com a mesma mentalidade do ensino médio. Parece que eles não tinham crescido, parece que o ensino médio para eles não tinha acabado. Eles ainda estavam falando de festas, de finais de semana, de com quem queria ficar, com quem estava ficando. E aquilo já não batia mais com a minha realidade, porque eu já estava com a cabeça de tipo, meu foco agora é formar família, crescer, ser uma pessoa totalmente low profile, por incrível que pareça, eu quis muito ser low profile. Teve uma fase da minha vida que foi tão louca, que até em ser padre eu pensei, tipo, não que ser padre seja uma loucura, mas para minha realidade não condizia. Mas é sobre isso, sobre o quanto algumas pessoas elas não entendem que a vida não é um eterno ensino médio e que em algum momento você tem que cair para a realidade, ou então você vai acabar caindo na corrida dos ratos. E tipo, meu foco nunca foi cair na corrida dos ratos, meu foco nunca foi permanecer na corrida dos ratos. Então, quando eles me chamaram para se reunir pela segunda vez, eu já não fui, porque aquelas pessoas que na época eram meus amigos ficaram no passado junto com a minha outra personalidade. E o quanto é foda você evoluir sozinho. Eu pensei que eu estava evoluindo sozinho, eu pensei que eu era o único do grupo que estava com essa mentalidade, até que eu fui conversar com outro amigo meu chamado Matheus, inclusive se ele ver esse vídeo, salve Matheus, hoje em dia ele é barbeiro, igualzinho meu tio. E tipo, quando eu fui conversar com ele, eu falei, não pô, eu não quero mais me reunir com a galera, porque a galera ainda tá falando de festa, tá falando disso, falando daquilo. Parece que a vida não mudou pra eles. E Matheus concordou com aquilo que eu falei, e Matheus viu do mesmo ponto de vista que eu tava vendo. E não é à toa que, dos meus amigos da época, eu acho que ele é um dos que mais evoluiu. Então, é sobre isso. O vídeo é sobre a síndrome do ensino médio, o quanto a pandemia me fez crescer. Aqui embaixo se algo do tipo aconteceu com você, ou está acontecendo com você agora. E até o próximo vídeo. E deem um nome a esse quadro.